noite. Boa noite. Boa noite. Estamos mais uma vez aqui para juntos buscar a presença desse Deus maravilhoso. Sentir o amor dele, a graça. Sentir o quanto ele nos ama. Uma das coisas que mudou o meu entendimento a respeito de quando eu paro para buscar a presença de Deus é que Ele quer muito mais estar comigo do que eu quero estar com Ele. Deus tem se esforçado muito mais para se manifestar em nossas vidas do que nós temos nos esforçados para sentir a presença dEle. Então, todas as vezes que com o meu coração aberto eu busco a presença dEle, todas as vezes que com o meu coração aberto eu me disponho a sentir o amor dEle, a mergulhar na presença dEle, entrar nesse rio de adoração, imediatamente eu imagino que Ele está pronto, de braços abertos, esperando que eu pule no colo dele. Ele está pronto para me dar um abraço, pronto para me amar, pronto para se manifestar a mim com toda a graça, com todo o amor, com toda a justiça. Tudo que eu preciso, tudo que você precisa, é simplesmente deixar de lado o orgulho, deixar de lado a incredulidade e mergulhar, se jogar, desejar ardentemente a presença dele, igual uma criança recém-nascida deseja o leite materno. Desejar ardentemente pela presença dele. Nós te adoramos, Deus. Sim, nós te adoramos e buscamos a tua presença. Amado da nossa alma, nós queremos o Senhor mais que tudo. Eu te quero mais que tudo, Pai. Eu te adoro. Amado meu, eu sinto os teus braços de amor me dando um afago. E eu escuto a tua voz dizendo: filho, eu te amo. Eu sinto no meu coração que o Senhor tem tudo sob controle. E eu não preciso ter medo de nada. Eu não preciso me preocupar com nada. O Senhor é aquele que cuida de todas as coisas enquanto eu estou na tua presença. Adoramos, Deus. Muito obrigado, porque cada vez que nós entramos na tua presença, o teu sangue nos purifica de todo pecado. Cada vez que nós entramos na tua presença, tudo aquilo que é sujeira em nós, tudo aquilo que é tristeza em nós, tudo aquilo que é pecado em nós, nós somos limpos quando nós mergulhamos em Ti. Assim como no dia que nós descemos as águas, no dia que nós nos batizamos, naquele dia o Senhor nos lavou completamente. A tua presença renova em nós, dia após dia, essa purificação. E nós te agradecemos por isso. Pelo teu sangue, Jesus. Nós podemos entrar em adoração no Santo dos Santos. E podemos sentir quando o nosso coração se une ao coração do Senhor. Temos a certeza que nós somos um contigo. Nós temos a certeza que nós somos um na tua presença. Muito obrigado. Que o Senhor abriu o teu coração para que nós pudéssemos entrar e ser um contigo. Eu te adoro.
presença. E nós temos ela. E nós te agradecemos por isso, Pai. Fala conosco nessa noite. Abrimos o nosso coração para a tua presença, para o teu amor. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Aleluia. Amém. Mais uma vez, boa noite. Boa noite a você que está conosco online, que chegou depois. É importante você estar conosco. Importante também que você participe. Você pode colocar nos comentários um pedido de oração, uma participação, um comentário. Algo que você precise, que nós faremos por você. Amém? Esses dias Deus tem falado muito comigo com respeito ao reino de Deus. E eu tenho percebido algumas coisas a respeito do reino de Deus ultimamente. Coisas que são tão simples, mas que elas não são muitas vezes ensinadas nas igrejas. Porque são coisas que de alguma forma desestruturam colunas, fundamentos que são muito importantes para manter as instituições. Principalmente grandes instituições que dependem do fluxo de pessoas e do fluxo de dinheiro. Grandes instituições que dependem que as pessoas estejam ali dependentes delas. E quando nós vamos entender sobre o reino de Deus, quando nós vamos ler na palavra, nossa, é algo tão libertador. Não que seja errado as instituições, elas são necessárias. Eu falo isso aqui muitas vezes. Elas são necessárias como um guia para um lugar, para algo, mas ela não é esse algo. As instituições, as igrejas, elas são uma direção, uma orientação para você chegar na presença de Deus, para você chegar a viver o reino de Deus. Mas não adianta nada se essa instituição, ela, no lugar de colocar você no colo de Deus, ela impede isso, ela se coloca nesse lugar, ela se acha autossuficiente, para que você não seja independente em Deus. Eu sou pastor e todas as vezes que eu converso com as pessoas orientando algo em Deus, o objetivo do meu coração é que elas atinjam esse lugar em Deus. E eu fico alegre quando pessoas chegam para mim e falam assim: eu já encontrei a resposta que eu queria em Deus. E agora, para que essa questão? Eu não preciso de você mais, porque eu já sei como obter a resposta em Deus. Como isso me deixa feliz. Porque eu direcionei essa pessoa para um lugar onde eu ando. E essa é a minha função como pastor, direcionar você para um lugar em Deus. Direcionar você para um lugar no reino de Deus, para uma vida em Deus. E se nós tivermos que usar as redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok, ou seja lá o que for, para colocar você nesse lugar em Deus, nós tivemos que usar as igrejas, nós tivemos que usar as praças, nós tivemos que usar qualquer que seja o ambiente, para que você abra os olhos e entenda o que é o reino de Deus. Eu terei cumprido o meu propósito de vida.
que para isso eu fui chamado, para levar você para entender que você pode desenvolver uma comunhão com Deus. Hoje eu quero falar sobre um aspecto do reino de Deus que foi muito falado esses dias, no ano passado, no entanto de forma deturpada. Eu quero falar sobre a justiça do reino de Deus. Deus tem colocado no meu coração vários aspectos, várias características desse reino no qual nós somos membros, no qual nós somos participantes, do qual nós somos herdeiros. E hoje eu quero falar sobre a característica de um reino de justiça. Eu quero que você comece abrindo a sua Bíblia em Romanos. Romanos 1. Romanos 1, a partir do versículo 16. Em toda a carta de Paulo, ele tem falado sobre essa questão da justiça de Deus. E a gente precisa entender como a justiça de Deus se manifesta. Porque quando nós entendemos isso, várias perguntas elas são respondidas. Por que eu sofro? Por que crianças nascem doentes? Por que Deus é tão poderoso? Porque Ele não intervém e tira a fome do mundo? Tantas coisas são ditas a respeito de Deus, e Deus parece ser tão injusto quando nós olhamos para a humanidade, vemos tantas injustiças no mundo. E uma das perguntas que mais se faz hoje é: mas por que Deus não faz nada? É verdade? Que evangelho é esse de justiça se nós não vemos a justiça? Primeira coisa que eu quero que você tenha certeza no seu coração, que Deus é bom e justo. Mas a noção de justiça de Deus, ela não está ligada à noção de justiça do mundo. Então, para começar, Paulo em Romanos 1,16, ele começa dizendo assim: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Uma das coisas mais difíceis de se entender a justiça de Deus é que a justiça de Deus ela é pela fé. Como é justiça pela fé? É você acreditar que Deus ele vai fazer justiça. É você acreditar que Deus ele vai agir naquela situação. E aí quer dizer uma coisa para você: a justiça de Deus vai se manifestar na sua vida à medida que você desenvolver a fé de que Ele é justo. E você desenvolve a fé de que Ele é justo na medida em que você desenvolve comunhão com Ele. Em oração, em adoração, aí você consegue ter a percepção da justiça de Deus e de como Ele atua em justiça na sua vida através da sua fé. A justiça do mundo ela é baseada na lei. Olho por olho, dente por dente. Cometer um erro, vai sofrer a punição. E é percentual. O agravo, a pena é percentual ao agravo. Pequenos agravos, pequenas punições. Grandes agravos, grandes punições. E no mundo nós temos desde advertência verbal até pena de morte. Não é isso? Essa é a justiça do mundo, mas não a justiça de Deus. E aí, como nós estamos falando do reino de Deus, nós estamos querendo falar para você sobre a justiça de Deus, a justiça do reino de Deus, a justiça daqueles que são de Deus, a justiça daqueles que querem andar com Deus. E essa justiça de Deus ela é muito mais
perfeita e completa do que a justiça humana, do que a justiça do mundo. Porque por mais que a justiça do mundo aplique uma pena percentual àquele agravo, àquele delito, àquela falha, você nunca vai saber as verdadeiras razões interiores porque a pessoa fez cometeu. Mas a justiça de Deus, ela age no coração. Ela age dentro de nós. E a primeira percepção que nós temos da justiça de Deus é que ela se aplica a nós. Como? Pula uma página para Romanos 3. A partir do versículo 9. O título dessa parte no Romanos 3:9 está escrito assim: todos os homens na condição de pecadores. E Paulo começa dizendo assim: o que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado, isso ele demonstra nos capítulos anteriores, que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Versículo 10. Como está escrito, não há justo, não há nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua falam enganos, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. Seus pés são velozes em derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. O que Paulo descreveu aqui? Paulo descreveu o mundo. Como é o coração do mundo em que não há justiça. As pessoas, elas não querem justiça. Elas querem andar em uma forma em que elas sejam beneficiadas independente dos outros. E hoje o mundo está bem assim. Eles não querem justiça. O que é justiça? É você saber fazer o que é correto. O que é justo de fato. Ainda que para isso eu possa perder em relação ao mundo. Só que as pessoas hoje elas não estão pensando em justiça. Muitas pensam em vingança, que é totalmente diferente de vingança de justiça. E muitos pensam em justiça para si, justiça própria. O que é justiça própria? É uma justiça que é minha. Eu me vejo que eu fiz tudo certo e todo mundo está errado, então todo mundo tem que ser culpado e eu não. E aí Paulo descreve aqui que todos erraram, todos pecaram. Não há ninguém puro diante de Deus. Ninguém. E ele continua dizendo assim: ora, se sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpado diante de Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que quando você olhar para os seus atos diante de Deus, todos os seus atos são culpáveis. Quando eu olho para os meus atos diante de Deus, todos os meus atos são voltados para o pecado. Seja ele orgulho, seja ele lascívia, seja ele impureza, seja ele ira, seja ele ciúmes. Todos os meus atos de justiça própria são baseados em mim, no meu egocentrismo. E quando eu chego diante de Deus, eu não tenho como me justificar diante dele. Porque o pecado, a lei, mostra o meu pecado.
A lei mostra que eu errei. A lei mostra que eu sou falho. No versículo 23, ele fala assim: pois todos pecaram e precisam da glória de Deus. Todos pecaram. Todos. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Versículo 28. Concluímos que o homem é justificado pela fé, independente de obras da lei. O que Paulo está demonstrando aqui para nós? Primeiro que todos nós somos pecadores. Tem um outro versículo que ele fala assim: porque eu bem sei que na minha carne não habita bem nenhum. Reconhecer a culpabilidade do pecado em nós é uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer para que a graça de Jesus venha sobre nós. Reconhecer que é pecador, reconhecer que é falho, reconhecer que errou, ou reconhecer que erra, reconhecer que é limitado, reconhecer que existe um mal dentro de si e que muitas vezes nós cedemos a esse mal, porque ele parece ser prazeroso. Reconhecer isso é o primeiro passo para que a justiça de Deus se manifeste em nós. E como essa justiça ela é manifesta em nós? Essa justiça ela é manifesta em redenção. Quando nós entendemos que nós somos pecadores, quando nós entendemos que nós erramos, que nós cometemos falhas, que nós cometemos pecados, quando nós entendemos isso, nós entendemos que nós precisamos de Jesus. Nós entendemos que nós precisamos dele. Nós entendemos que nós precisamos ser perdoados. Nós precisamos que a justiça de Deus venha em nós. Por quê? Porque nós reconhecemos o nosso pecado. Na lei do mundo, quando o indivíduo ele reconhece, ele confessa o seu crime, isso... Como é aquela palavrinha que fala? Diminui, é outra palavra que eles usam. Atenua. Isso atenua a pena, ou pode atenuar a pena. O cara reconhece o seu erro. Quando nós chegamos diante de Deus com o coração rasgado, quando nós chegamos diante de Deus com sinceridade, essa pena ela não é atenuada. E é aí que entra a justiça de Deus. Essa pena ela é apagada, extinta. E aí nós, muitas vezes de fora, olhamos para uma pessoa que cometeu determinado pecado e fala assim: como Deus pode perdoar tal pessoa? Mas quando diz respeito a nós, a nossa vida, nós entendemos o que é o perdão. Quando nós cometemos uma falha, quando nós cometemos um erro, quando nós cometemos um pecado e nós nos arrependemos e vamos diante de Deus e temos a certeza, porque a justiça de Deus conosco é por fé, e nós temos a certeza de que Ele nos perdoou, nós sentimos o nosso coração livre, leve, solto e perdoado, nós entendemos o que é a graça de Deus, nós entendemos o que é a justiça de Deus em nossas vidas. E desde que o mundo cometeu o pecado, desde que Adão cometeu aquele primeiro pecado e veio até durante toda a humanidade, Deus vem procurando, Deus vem trabalhando, melhor dizendo, uma forma de manifestar a justiça dele aos homens. E como que isso se deu? Romanos 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e aqui ele está falando de Adão, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, a morte também passou a todos os homens, e todos pecaram.
Não há um justo sequer. Não há ninguém. Todos pecaram. E aí ele começa a discorrer aqui, mas vamos pular para o versículo 17. Depois, se você quiser ler com calma esse capítulo de João, de Romanos 1, 2, 3, 4, 5, é maravilhoso. Se pela ofensa de um, versículo 17, por meio de um só reinou a morte, se por meio de um pecado de Adão reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela obediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, ou todos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só homem muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que destacasse, avultasse o pecado, a ofensa, mas onde abundou o pecado no mundo, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou a morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O que nós entendemos aqui? Para mim isso parece tão explicado. Um homem trouxe o pecado. Outro homem trouxe a graça. Um homem trouxe a condenação. Outro homem trouxe a justificação. Um homem trouxe a prisão. Outro homem trouxe a libertação. Um homem trouxe a morte. Outro homem trouxe a vida. O que a gente precisa fazer? Uma vez que nós já nascemos com esse homem da morte, nós precisamos então recorrer e ir atrás para esse homem da vida, da justiça. Quem é esse? Jesus. Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa vida, Ele é aquele que nos justifica. A justiça do reino de Deus em nós vem através de Jesus. E uma vez que nós estamos em Jesus, nós somos justificados nele. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu não sou muito de dualidades, mas tem coisas que são bem... É como luz e trevas. Uma luz é luz, por mínima que seja, no meio das trevas, ela ainda vai ser luz. E impiedade e justiça, elas são duas coisas bem antagônicas. É uma dualidade. E como é que é essa dualidade? Essa dualidade, ela não se reflete em uma instituição, numa lei. Ela se reflete no coração. De que sentido? Se uma vez eu nasci em pecado, eu sou ímpio. Eu sou pecador. E todos pecaram. Uma vez que eu conheço Jesus, que eu reconheço o meu pecado, que eu reconheço a minha falha, que eu me arrependo, eu tenho falado aqui sobre o reino de Deus, e a principal mensagem de Jesus, ou a primeira mensagem de Jesus sobre o reino de Deus, ele começou dizendo quando? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, arrependa-se do seu pecado que eu te limpo. Jesus é essa ponte, Jesus é essa passagem. Eu estou falando da pessoa de Jesus, não estou falando de uma igreja, não estou falando de um pastor, não estou falando de mim, eu estou falando de Jesus, aquele que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas morreu naquela cruz. Para quê? Para que nós pudéssemos ser libertos, para que nós pudéssemos passar da morte para a vida. Mas para passar da morte para a vida, para passar de uma vida de impiedade para uma vida de justiça, para passar da lei para a graça, é preciso que eu reconheça, que eu entenda que eu preciso de Jesus.
Que eu preciso reconhecer o meu pecado. Eu preciso me arrepender de quem sou. Não existe ímpio mais ímpio. Todos os ímpios estão aqui, todos têm a mesma categoria. Não existe justo mais justo. Todos os justos estão aqui e são a mesma categoria. E Jesus é a ponte. Ou você está lá ou você está cá. Isso não tem a ver com uma igreja, tem a ver com uma condição no coração. Ou você está em Jesus ou você não está em Jesus. Ou você acredita nele ou você não acredita nele. Ah, eu não acredito nele. Tudo bem, você é livre para não acreditar. Eu vou viver a minha vida. Você é livre para viver a sua vida e a grande maioria do mundo não acredita nele. Mas ele já disse que ia ser assim. Mas aqueles que acreditam, aqueles que entendem que são pecadores, aqueles que querem viver uma vida de justiça, aqueles que aceitam que Jesus morreu na cruz para salvá-los, eu sou um desses. Espero que você seja também. Esses que acreditam dessa maneira, que reconhecem o seu pecado, esses já passaram da morte para a vida e já estão caminhando para um lugar de justiça. E o que separa uma coisa da outra é o arrependimento. Arrependei-vos, essa é a mensagem. Arrependei-vos, essa é a condição. O arrependimento de quem você é fundamental para que você entenda a justiça de Deus e para que você entre, viva na justiça de Deus. E vou dizer uma coisa para você sobre arrependimento. Não é um arrependimento de um pecado. Ah, eu cometi um pecado hoje e me arrependo. Eu pensava assim. Eu pensava que o perdão de Deus na minha vida, o perdão de Jesus, ele se estendia dia após dia. Por exemplo, eu pequei hoje, e toda noite eu tinha que pegar e dizer assim, Senhor, me perdoa porque eu pequei hoje. Eu dormia, acordava, aí pecava o dia todo de novo, aí pedia perdão. E todos os dias eu pecava e pedia perdão, pecava e pedia perdão. Isso é cansativo. Haja pecado, pedir perdão, e Deus perdoa dia após dia. Todo dia pede perdão, todo dia peca, todo dia pede perdão, todo dia peca. Um dia eu peco mais, um dia eu peco menos, e quando eu peco de noite? Aí tem que pedir perdão de noite, por aqueles pecados do dia. E aí, quando eu estava orando a Deus sobre isso, o Espírito Santo mostrou para mim o seguinte, eu não me arrependo de um pecado. Até porque não tem pecado, pecadinho, pecadão. Entre você contar uma mentira e você assassinar alguém, tudo é falha, tudo é pecado. Socialmente tem implicações diferentes, mas diante de Deus está tudo englobado como pecado. E aí? E aí que eu não me arrependo do pecado que eu cometi. Eu me arrependo de ser pecador. Eu não me arrependo de um pecado. O arrependimento não é do pecado que você cometeu ontem. Muitas pessoas, quando elas cometem um pecado que elas consideram grave, elas correm para a igreja para pedir perdão daquele pecado. E aí depois peca de novo e não entende porque fica nesse vai e vem. E aí quando você compreende que você é pecador e que você não quer ser pecador, aí você vai atrás do perdão de Deus. Aí você vai atrás do perdão de Deus para a sua pessoa como um todo. E quando eu falo sua pessoa como um todo, é perdão de quem você era, de quem você é, de quem você vai ser. Quando eu entro diante de Deus e peço a Ele a justiça dEle em arrependimento, eu não estou pedindo dos pecados que eu cometi até hoje. Eu estou pedindo de tudo. Eu falo, Deus, eu não presto. Deus, a minha essência é má. Eu preciso que o Senhor mude dentro de mim isso. Eu preciso que o Senhor transforme quem eu sou. Eu preciso que o Senhor apague tudo e faça de novo. E é aí que entra a conversão. E é aí que entra a transformação. E é aí que entra a justiça de Deus em nós. Porque nessa condição Ele limpa. Ele transforma, Ele muda o caminho do nosso coração. Ele muda o nosso olhar. E nós não olhamos mais para o pecado. Ainda que nós venhamos a cometer pecados, mas nós não olhamos mais para Ele. Nós olhamos para Jesus, nós olhamos para a graça, nós não olhamos mais para o mundo. E o nosso coração não está mais contente em pecar. Nosso coração está contente em ser purificados por Ele. São direções diferentes. Uma direção pende para a morte, outra direção pende para a vida. Então não tem a ver com cometer um pecado, pecadinho, um pecadão. Tem para ver para onde o teu coração se inclina. Continuando em Romanos. Romanos 10 agora.
Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O que ele quis dizer com o fim da lei? A lei é: a alma que pecar, essa morrerá. Quando você vai para Cristo e você reconhece que você é pecador, o que acontece? Ele te purifica, ele te justifica. Versículo 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. O que é a justiça decorrente da lei? Aquela justiça do olho por olho, dente por dente. Da pena igual ao crime. Mas quando nós tratamos de Jesus, quando nós tratamos da graça, é diferente. Na graça diz: se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Que é aquilo que eu falei: se você vai para Jesus, se você busca nele a presença dele, ele te salva, ele te limpa. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão a respeito de salvação. Você crê no coração, você fala assim: eu não quero mais ser quem eu sou, eu quero ser transformado. E você vai para Jesus, ele vem e te transforma. E aí ele completa dizendo: porque a Escritura mesmo que diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Quando nós vamos para Jesus, quando nós buscamos a presença dele, primeiro com confissão, com arrependimento, nós recebemos então a justificação. E Jesus é esse advogado, Jesus é esse que... Deixa eu ver como eu explico para você. Imagine que você está num júri. Você tem o juiz, que é Deus. Você chegou lá e todas as provas são para condenar você. Jesus é seu advogado. E aí você sabe que você vai ser condenado. Você sabe que todas as provas, foi filmado, foi visto, foi testemunhas, não tem como refutar aquilo que aconteceu, foi você. E aí você vai e confessa tudo. Você abre o coração, fala assim: eu vou falar. Eu fiz assim, assado, eu fiz, pá. Quando você confessa, o advogado olha para você, olha para o juiz e fala assim: se o juiz, ele confessou, qual é a pena? A pena é morte. A alma que pecar, essa morrerá. Essa é a lei. O advogado entra na frente e fala assim: então eu vou cumprir a pena no lugar dele. Como assim? Eu vou morrer no lugar dele. Mas por que você vai fazer isso? Por amor. É difícil entender isso na lei humana. É difícil você entender que outra pessoa vai assumir o lugar daquele que errou. Mas exatamente isso que Jesus fez. Quando ele morreu naquela cruz, quando ele se entregou para a morte, ele se entregou para que a condenação fosse aplicada sobre ele. E a condição que Deus colocou para que nós pudéssemos ter acesso a essa absolvição que Jesus conquistou para nós foi confissão e arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por que injustiça? Porque uma vez que nós estamos nele, que Ele morreu por nós, que Ele pagou o preço pela nossa condenação, qualquer lei que se aplicar sobre nós, ela vai ser injusta. Por quê? Porque nós já estamos absolvidos. Essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus sempre é em amor, baseada no perdão. Sempre.
A justiça de Deus sempre é em amor, baseada no perdão. Isso não se aplica ao mundo. Não se aplica. E arrependimento, eu volto a dizer, não é um arrependimento diante de uma igreja, não é um arrependimento diante de outras pessoas, é seu arrependimento, é você entender de verdade no seu coração a condição: eu sou pecador, eu sou miserável, pobre, cego e nu, eu sou falho, Deus, eu não presto. Fui eu. Quando você entende que você merece ser condenado e você olha para Jesus, é nessa hora que Ele derrama sobre você a graça. E o que é que essa graça faz? Ela purifica, ela limpa, ela te restaura. Nossa, você entender isso dentro da ótica do mundo é muito louco, porque o mundo vai dizer: isso é injusto. Ele merece ser morto, ele merece ser condenado. Não Jesus. Mas Jesus fala assim: eu já fui condenado, eu já morri em seu lugar para que você não fosse condenado. Essa é a justiça que existe no reino de Deus. Essa é a justiça de Deus. E quando nós pensamos nisso e vamos para o mundo, nós entendemos que a justiça de Deus está aí aberta para todo mundo. Todas as pessoas podem fazer parte dessa graça. Todas as pessoas podem ter a graça de serem perdoados por Deus, desde que elas se encontrem no próprio coração confissão e arrependimento. Nós hoje somos justos porque Jesus nos justificou. Nós hoje somos salvos porque Jesus nos salvou. Nós hoje somos santos porque Jesus nos santificou. Nós hoje somos perdoados porque Jesus pagou por nós o preço. Nós hoje temos acesso ao Pai porque Jesus rasgou o véu. Nós hoje temos acesso aos santos dos santos porque Jesus foi a ponte. Nós hoje temos a eternidade no céu porque Jesus foi condenado à morte no inferno. Tudo é por Ele, para Ele, por meio dEle. Só que nós precisamos chegar nesse lugar através de um arrependimento. E quando nós entendemos isso, nós percebemos que a justiça do mundo, ela jamais vai se enquadrar na justiça de Deus, porque a justiça do mundo ela não é baseada em amor. Mas quando nós vivemos essa justiça do reino de Deus, quando nós vivemos nessa condição, quando nós vivemos essa manifestação de Deus em nós, e nós aplicamos isso no mundo, a justiça em amor, quando nós vivemos isso, aí nós estamos vivendo o reino de Deus. E na Bíblia tem vários exemplos de como aplicar isso. Eu peguei um para você. Em Tiago, 1 Tiago 19. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Vamos ler 19 ao 26. Sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando eu olho para o mundo hoje e vejo as injustiças, as injustiças que existem no mundo, bate uma revolta no coração. Nós vamos tentar lutar, brigar, defender através dos meios políticos, através das redes sociais, para que a justiça de Deus se manifeste, e nós ficamos irados com isso. E aí, quando eu vou a palavra, ela diz para mim assim: a ira do homem, a sua revolta, não vai produzir a justiça de Deus. Por quê? Porque a justiça de Deus ela é em amor. Imagine você ficar revoltado com alguém, com outra pessoa, você lutar contra ela, você se levantar num embate de questões contra aquela pessoa, e aquela pessoa se arrepende. O que Deus vai fazer com essa pessoa? Essa pessoa ela vai ser transformada
E ela vai ser um justo assim como você é. E você pode achar que isso é injusto. Não, Deus, ela precisa ser condenada. E aí você vai para Jesus e fala assim, Jesus, aquela pessoa fez esses atos errados, ela precisa ser condenada, ela precisa pagar pelo que fez. Aí Jesus fala assim, mas eu já perdoei e morri na cruz por ela, do mesmo jeito que eu morri por você. Então a ira do homem não vai operar a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus ela vai ser em amor, em perdão. A justiça de Deus sempre é buscando a confissão, o arrependimento e a restauração, a justificação. Essa é a justiça do reino de Deus. Por isso, ele continua dizendo, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que em vós foi implantada, do qual é poderosa para salvar a sua alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Assim mesmo se contempla, se retira para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado em tudo o que realizar. E para fechar, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes, enganando o próprio coração, sua religião é vã. Se você procura atos de justiça própria, se você se ira com as coisas do mundo, se você não busca a palavra, se você não entende o amor de Deus, se você não entende o perdão, se você não vive na graça, quando eu falo entender, é entender e praticar. Tem pessoas que entendem, mas não querem. Eu conheci pessoas que entendiam a graça de uma maneira tão clara que elas preferiam andar no pecado. Porque queriam, só pelo prazer, pela luxúria, pelo deleite do mal. Mas entendiam a graça, mas não quiseram. Mas se você quiser andar nesse lugar em Deus, aí você de fato vai ter uma religação com Deus. Mas se você não atentar para isso, se você estiver enganando o próprio coração com práticas religiosas, mas o seu coração não for cheio de arrependimento, em amor e de graça, a sua religião é vã. Religião vã, religiões vãs, está cheio no mundo hoje. Religiões que não representam, não demonstram, não vivem o amor de Deus, porque o reino de Deus ele é manifesto em ações que são fundamentadas nas qualidades de Deus. Se você tem comunhão com Deus e você vê uma pessoa sofrendo, você vai querer manifestar a graça para aquela pessoa. Você quer manifestar o amor. Você quer fazer aquilo que Jesus fez, você vai servi-la. É por isso que quando nós entendemos a graça, nós entendemos que servir faz parte do reino. Que se dispor, que amar, se dar, ajudar ao outro sem querer nada em troca. Esvaziar-se de si mesmo para que o outro seja cheio. Essas características de Deus têm que fazer parte daqueles que fazem parte do reino de Deus. O amor, a graça, a verdade, a bondade, a paciência, a longanimidade, a mansidão. Ah, pastor, mas eu não consigo fazer isso sempre. Eu também não. Só que eu entendo a minha condição de pecador, eu entendo a minha condição de falha e eu busco essa santificação. Eu busco esse caminho em Deus, eu busco manifestar a graça de Deus todos os dias, eu busco do fundo do meu coração. Não simplesmente viver uma religião, uma capa. Não simplesmente buscar uma justiça própria. Eu vou fazer aqui tudo certinho, porque assim eu sei que eu vou para o céu. Ah, eu vou fazer isso porque Deus vai me dar isso. Isso não é justiça de Deus. Com Deus não se faz troca. Deus não é mercado para você dar isso e receber aquilo. Como muitas pessoas pensam, já vou dar o meu dízimo porque aí Deus vai me dar 10 vezes mais.
Aí eu vou pagar minha penitência aqui porque Deus vai me dar aquilo. Aí eu vou para a igreja todo domingo porque assim eu vou ter reservado meu lugar no céu. Se eu não for no domingo eu posso perder o meu lugar. Não tem nada a ver com isso não. Tem a ver com um coração contrito. Tem a ver com um coração que se coloca na presença de Deus. A justiça no mundo é fundamentada no olho por olho. Mas a justiça do reino de Deus é fundamentada na graça, no arrependimento e no perdão. Por isso que ele é tão claro quando ele fala assim: perdoa as minhas ofensas, assim como tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Por isso que ele é tão claro quando ele fala que nós precisamos olhar para dentro de nós. E é nesse lugar que o reino de Deus está. É nesse lugar que nós encontramos o reino de Deus. É nesse lugar que nós encontramos a graça. É nesse lugar que nós encontramos o Espírito Santo. E nesse lugar não tem capa. Não tem máscara. Não tem enganação. É a verdade de quem você é, de verdade. Verdadeiramente, de verdade. Sendo redundante. Muito redundante. Para que você entenda. A verdade da sua alma, nua e crua, diante de Deus. E quando você se arrepende de quem você é, dos seus pecados, quando você se arrepende da sua condição de pecador, Jesus vem com a graça dele e ele então se torna justiça em seu lugar. Ele fala assim: eu paguei a pena, eu paguei. Essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus não é justiça em vingança, de condenação. A justiça de Deus é uma justiça em perdão, em amor e em graça. E essa é a justiça que eu tenho vivido. Essa é a justiça que eu prego. Essa é a justiça do reino de Deus. Essa é a justiça do Pai. Essa é a justiça de um Jesus que pagou o preço, que morreu naquela cruz, para que eu e você pudéssemos alcançar a graça, pudéssemos ter acesso ao Pai, pudéssemos ser herdeiros da vida eterna. Amém? Que essa palavra ela possa entrar no teu coração e clarear o teu entendimento, para que o reino de Deus seja manifesto em você poderosamente. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos pelo teu amor imenso e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que a cada dia o Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento para essa graça maravilhosa, para essa graça deslumbrante. Que o Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento para alcançar do Senhor tudo aquilo que o Senhor já conquistou para nós na cruz do Calvário. Que as mentes se abram, que os corações encontrem arrependimento e que possam mergulhar no teu amor, na tua graça e na tua justiça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por você estar conosco e até a próxima reunião em nome de Jesus. Amém.